é que tenha razão. Mas todos os indicadores nos demonstram o contrário, é que Portugal tem divergido, tem sido ultrapassado pelos países de leste, países que ainda há 20 ou 30 anos, há 30 anos, não é, que estavam sob jugo comunista. E Portugal tem sido ultrapassado por esse. E, portanto, essa é uma situação dramática, que eu não vejo a comunicação social realmente alertar os portugueses, que eu vejo que realmente que a sociedade portuguesa está anestesiada nessa matéria, parece que não percebeu ainda essa situação e, portanto, Cavaco, do meu ponto de vista, faz uma intervenção muito certeira, muito correta e que vai na direção certa. Depois, se o termo que utilizou da democracia amordaçada é o mais correto, ou se devia ter sido um termo mais moderado ou não, o que é certo é que há casos que são realmente lamentáveis daquilo do ponto de vista que é o regular funcionamento do Estado de Direito Democrático. E só para terminar, certamente que Aníbal Cavaco Silva tem um estilo muito diferente do de Marcelo Rebelo de Sousa e existiram muitos portugueses que gostam mais do estilo Marcelo, outros que gostam mais do estilo Cavaco. Mas há uma coisa que nós temos que todos reconhecer, é que o único político que em Portugal ganhou 4 eleições com mais de 50% dos votos a nível nacional foi Aníbal Cavaco Silva, e eu tenho muitas dúvidas que algum político em Portugal consiga ultrapassar essa marca no futuro. Obrigado. Muito bem, Carlos. Vamos só passar então a voz ao Tiago. O Tiago é a primeira vez que está connosco e entretanto, queria saber, o gabinete do Cavaco, entretanto, recordou que em 2006, Mário Soares, o histórico socialista, fundador do Partido Socialista também, saiu sem cumprimentar o presidente na altura. Aliás, na altura, a primeira-dama até mandou dizer que ficou muito triste porque Mário Soares foi embora sem sequer provar os seus bolinhos de bacalhau que ela tinha feito com tanto carinho. Portanto, se em 2006 o Mário Soares saiu sem cumprimentar Cavaco, agora Cavaco achou que era normal sair sem cumprimentar o Presidente da República. É assim um assunto tão importante, este facto de se cumprimentar ou não cumprimentar? Tiago, qual é a tua opinião? É assim, antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar os meus colegas do painel, cumprimentar também o José Carlos outra vez. Na minha opinião, não. E felizmente acho que temos deste tipo de programas de rádio que ainda vão existindo e que dão voz a jovens políticos que acho que não querem saber, como já foi a opinião dos meus colegas, se o Cavaco cumprimentou o Marcelo, se Mário Soares cumprimentou o Cavaco e desse tipo de questões. Eu acho que o que importa realmente aqui é, como foi referido tanto pelo Pedro como pelo Carlos, é política de factos e política das nossas motivações, aquilo que nós acreditamos e que queremos numa visão em sociedade. E certamente o que eu considero que possa ter acontecido, ou seja, isto totalmente no ramo da especulação, foi que Cavaco Silva não vê com bons olhos o facto de Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, um Presidente da República da direita, ter viabilizado durante tanto tempo, pela primeira vez na nossa democracia, um governo apoiado por uma maioria de esquerda. E eu acho que também o que Cavaco Silva teme e não gosta é ter um presidente de direita que viabiliza um governo que sabe perfeitamente que enquanto houver esse tipo de entendimentos, enquanto o PS conseguir manter esses entendimentos à esquerda, será muito difícil, certamente, para a direita voltar a governar em Portugal. E certamente quem ganha com isso são os portugueses e a democracia, como se tem visto desde 2015. Ou seja, como se tem visto que o governo da geringonça, como na altura os deputados da direita tentaram apelidar este governo, esta solução parlamentar num sentido pejorativo, que depois se acabou por veiculizar o nome. Temos devolvido rendimentos, tem-se aumentado efetivamente a liberdade das pessoas, tem-se vivido melhor em Portugal, reinvestiu-se novamente no SNS, investiu-se na escola pública. Isso é um facto. Quando o Carlos fala de factos, isso é um facto. O Carlos há pouco estava a dizer, já não me recordo bem, mas estava a falar, já me lembro, estava a referir-se que desconfiava que algum político em Portugal iria governar tanto tempo como Cavaco Silva. Provavelmente isso é uma realidade, porque felizmente deixamos de ter ou seja, deixamos de ter um sistema em Portugal polarizado entre o PS e o PSD, e eu acho que isso é ótimo e acho que só fortalece a democracia. Ou seja, o aparecimento de partidos como a Iniciativa Liberal à direita, ou partidos como o PAN, ou partidos como o Livre, é normal que resulte no fenómeno que está a acontecer agora em Portugal, que já acontece noutros países da Europa há vários tempos, ou seja, que obriga a fazer coligações e que deixe de haver a necessidade de haver um governo entre PS e PSD, que, na minha opinião, só empobrece a democracia. E eu acho que é isso, exatamente, que Cavaco Silva
teme, e eu acho que é isso que ele não gosta. Aliás, é impossível de descurar o papel preponderante que Cavaco Silva teve na nossa democracia. Aliás, não fosse ele recordista de anos de poder, como o Carlos referiu, desde o 25 de Abril. Teve o 10 anos, apelidado de 10 anos de botão, em que abriu as portas às privatizações, em que sedimentou o papel de Portugal na CEE, um papel que foi claramente promovido pelo PS anteriormente, mas que foi sedimentado durante o governo de Cavaco Silva. Ou seja, eu não estou aqui a colocar em questão o papel que Cavaco Silva tem ou não tem na nossa democracia, porque isso é inegável. Eu estou a colocar em questão é que Cavaco Silva talvez represente uma ala de militantes, uma ala de pessoas que acredita num sistema político que já não existe. Ou seja, acredito que Cavaco Silva representa uma linha de pessoas e uma linha de pensamento que já não consegue acompanhar e já não consegue fazer a política do século XXI. A política em que o PS consegue aliar a governos de esquerda para governar Portugal. Ou seja, acho que Cavaco Silva teme isso e acho que é esse o grande problema de Cavaco Silva. Obrigado. Obrigado, Tiago. Muito bem. Eu corto a palavra porque eu sei que sabes que nós temos o tempo contado e então é preciso avançar para outros temas. Acho que está esclarecido as vossas opiniões. Eu não sei se o Pedro, que estava ali a remoer-se, tem mais alguma coisa para acrescentar. Podemos avançar? Não, podemos avançar. Então vamos para a grande cena desta semana do Carlos. O Carlos, esta semana, tem uma cena de conspiração familiar. Isto porque quer trazer o aviso de Pedro Nuno Santos e o aviso de Pedro Nuno Santos é o seguinte: a geringonça não pode ser um parênteses. E aponta um novo futuro ao PS. Muito mais Estado. O que é que achas, Carlos? Estás a imaginar facadas nas costas? Sem duplo sentido, hein? Ou será mais um correr ao som da música, de intervenção, de mão dada, entre ervas altas e flores assim bem vermelhinhas? Eu não me quero meter na casa dos outros. Aqui o Pedro e o Tiago certamente que sabem mais sobre isto do que eu. E, portanto, aqui o meu ponto nem era tanto as eventuais divergências entre Pedro Nuno Santos e António Costa, até porque elas, digamos, não foi a primeira vez que isto aconteceu, já vimos episódios anteriores, ainda quando foi a questão de levar a questão da TAP ao Parlamento ou não, viu-se aí uma grande discordância que foi pública e notória entre os dois. E, do meu ponto de vista, aqui a questão que me levou a trazer este tema não foi tanto essa divergência. Foi mais aquilo que Pedro Nuno Santos representa. Ele é indiscutivelmente reconhecido como o líder da ala esquerda do Partido Socialista, é apontado por muitos como um dos mais fortes candidatos à sucessão de António Costa, juntamente com Fernando Medina. No fundo, teremos aqui o líder da ala mais centrista contra o líder da ala mais esquerdista e como tal, estas declarações que o Pedro Nuno Santos realmente referiu não me surpreendem, tendo em conta esse papel que ele assume e que tem toda a legitimidade, naturalmente, para assumir. E há uma coisa que eu reconheço do ponto de vista ideológico, é claro, percebe-se aquilo que vem. Agora, sinceramente, eu não podia estar mais longe das declarações que ele faz. Eu diria mesmo que estou nos antípodas daquilo que Pedro Nuno Santos diz, ou seja, num país em que o Estado gasta mais de 50% da riqueza produzida, num país que tem uma carga fiscal brutal, que asfixia famílias e empresas com impostos e dívida pública. Eu diria mesmo que a carga fiscal, no nível brutal em que se encontra atualmente, é um verdadeiro assalto à mão armada a quem trabalha, a quem se esforça, a quem cria riqueza, a quem luta por ter uma vida melhor. Eu acho que se chegou a um ponto que é absolutamente insustentável. E realmente, aquilo que Pedro Nuno Santos, perante isto, tem para nos propor, tem para propor ao Partido Socialista, tem para propor a Portugal e aos portugueses, e passo a citá-lo, muito mais Estado, não é mais Estado, é muito mais. E eu fico absolutamente assustado. Eu respeito, naturalmente, e como disse no início, é bom que haja clareza no debate político. Mas a mim assusta-me. E sinceramente, eu diria que se é preciso muito mais Estado, então significa que não chega a gastar 50% da riqueza que nós produzimos. Não é preciso gastar mais da riqueza que nós, portugueses, que nós, cidadãos, conseguimos criar. E eu diria até que de um ponto de vista exclusivamente partidário, ou seja, pensando nos interesses do partido a que pertence, do PPD-PSD, até seria positivo que Pedro Nuno Santos venha a ser líder do Partido Socialista, porque desse ponto de vista, radicalizando o PS à esquerda, teoricamente deixará um espaço político ao centro
mais livre para que o PPD-PSD possa realmente conquistar aí mais eleitores. Mas eu acho que nós que participamos na vida política, e independentemente de participarmos ou não, devemos preocupar-nos em primeiro lugar com o interesse nacional. E do meu ponto de vista, do interesse nacional, é negativo se o Partido Socialista tiver realmente aqui uma liderança com uma componente tão à esquerda, porque o país não é assim que vai, do meu ponto de vista, não é assim que vai vencer as dificuldades que tem. E sinceramente estou convencido que Pedro Nuno Santos acaba por ser mais popular na juventude socialista e no próprio Partido Socialista do que no país, ou seja, no conjunto dos eleitores do país. É uma opinião que eu tenho, depois logo veremos se ele realmente vier a candidatar na sucessão de António Costa e vier eventualmente a ser líder do Partido Socialista. E eu acho que com ele há um risco muito grande. Para terminar, Carlos, por favor. Para terminar, de realmente se exponenciar alguns preconceitos ideológicos que eu referi há pouco até na questão da gestão da pandemia e que se viu agora recentemente com a questão dos testes em ambiente escolar, em que se ficou exclusivamente para o setor público, discriminando o setor privado, ou seja, como se houvesse um vírus a atacar o público e não a atacar o privado, ou seja, acho que os portugueses têm que ser todos iguais nesta matéria, é uma questão de saúde dos portugueses. E realmente eu entendo que o país precisa de muitas reformas estruturais que passam por conseguirmos atrair mais investimento privado, nacional e estrangeiro, para dessa forma criarmos mais emprego, mais riqueza e podermos realmente permitir mobilidade social, que quem se esforça, quem trabalha, quem tem mérito possa subir na vida. E eu sinceramente estou convencido que não é com um PS a radicalizar-se à esquerda que isso vai acontecer, porque o país, tenhamos um governo do PS ou tenhamos um governo da direita, é sempre essencial que a oposição seja moderada e que não realmente entre por caminhos mais radicais. E eu acho que esse risco de facto existe e era para isso que eu trouxe. Obrigado. Deixa-me ouvir então o Tiago e o Pedro e vamos lá ver. Das duas, ou estão avisados por Pedro Nuno Santos, ou então mais Estado ou menos geringonça. Tiago, começo por ti. Eu acho que mais Estado e mais geringonça, seria o que eu diria certamente. Aliás, a direita tem muita tendência a falar de impostos, mas eu não vejo qual é o problema dos impostos, sinceramente. Eu acho que os impostos são a melhor forma de distribuição de riqueza no nosso país. O que nós temos que fazer é conseguir taxar de uma forma equilibrada quem ganha mais e quem produz mais, de forma a termos um Estado equalitário que proteja quem ganha menos e quem produz menos, naturalmente, porque temos que compreender que o mercado produz vencedores e vencidos. Agora, se eu tenho que pagar impostos de forma a ter um sistema nacional de saúde que cumpra, de forma a ter uma rede de transportes públicos que cumpra, de forma a ter um sistema nacional, ou seja, de forma a ter uma rede de escola pública que cumpra, que qualquer pessoa em Portugal, independentemente se é rica, se é pobre, tem capacidade de estudar, de ir para a faculdade, de se formar, de sair daquilo que a Raquel Varela costuma dizer, que é a pobreza hereditária. Ou seja, eu não consigo compreender como é que sem um sistema contributivo nós conseguimos financiar um país para conseguir dar oportunidade a todos por igual. É por isto que eu sou socialista, é por isto que eu apoio a esquerda. E quando falamos da radicalização do PS, essa palavra parece-me extremamente agressiva e até parece-me que há alguma estratégia política por trás da direita que o diz. Da mesma forma que disse sobre o professor Cavaco Silva, digo da direita, eu acho que há um medo sincero, eu acho que a direita não estava preparada para um entendimento à esquerda protagonizado pelo Partido Socialista. E o que eu acho é que a direita vê-se numa situação em que ou consegue governar, ou consegue ter maioria absoluta e consegue reforçar-se, que eu acho sinceramente que é muito difícil de acontecer, convenhamos, se formos realistas sabemos que é muito difícil de acontecer, ou então terá que ceder grande parte dos seus pontos ideológicos para os partidos que estão à sua direita, nomeadamente a Iniciativa Liberal. Ao passo que o PS, quando falamos de radicalização do PS, isso é falso, porque o PS é um partido de esquerda, o PS na sua fundação era um partido... Mas existem dois, acho que não é mentira, e que não é um segredo escondido, que existe duas fações dentro do PS. Não, Carlos, não estou a dizer o contrário, mas agora quando o truque aqui é que se diz que a facção vamos colocar o nome de facção predominante do Partido Socialista é de centro, isso é manifestamente falso. O Partido Socialista é um partido de esquerda, é uma pequena ala de centro. Acho que é isso que está a faltar, acho que é isso, o erro na retórica da direita em Portugal é essa. Que temam sempre em dizer que o PS é um partido de centro que tem uma ala de esquerda. É exatamente o contrário. E por isso,
quando falamos mais Estado e mais geringonça, eu acho exatamente, termino como